Bruno, tudo bem? Beleza. Tá. Rapaz, mais um livro, não é? O 10º? Para a glória de Deus, 10º livro. Certo. É isso aí. E agora o livro Pregando as Escrituras, é um livro sobre pregação, Bruno. Mas eu não queria demorar muito e perguntar uma coisa. Diga. Por que um livro de pregação, tendo em vista que existem tantas obras sobre pregação? Nosso público deve ter livros ou deve ter visto alguns livros sobre pregação. Eu queria te perguntar, cara, por que um livro sobre pregação? Rapaz, porque os outros não foi eu que escrevi, né? Então vendem, mas não ganhou nada. Isso vai ser cortado, né? Agora... Não, corta não. Realmente, né? Eu pensei nisso também quando estava fazendo minhas anotações 2, 3 anos atrás, as primeiras anotações para esse livro, e também quando ministro aulas sobre pregação, que o pessoal chama tecnicamente de homilética, né? E eu percebi que a maioria da literatura que nós temos disponível, filho, não enfatiza nas bases bíblicas da pregação. Enfatiza nos tipos de sermão. Tem uma outra ajuda técnica muito útil e necessária, eu mesmo consulto sempre, por exemplo, James Braga e Hernandes Dias Lopes, enfim, e outros autores, né, Aaron Robson, John Stott. Mas eu quis fazer algo que eu nem chamei de homilética ou algo do tipo, mas a ênfase é de pregar as escrituras, porque eu enfatizei isso. A maior parte do livro, praticamente a metade do livro, é um livro de 259 páginas, mas praticamente a metade é sobre as bases bíblicas da pregação. Certo. Então, falando sobre o livro ainda, Bruno, então tem essas bases bíblicas da pregação. Dá para perceber no livro que ele desmistifica muita coisa do que a turma entende, seminaristas, pregadores de maneira geral, a turma que está iniciando aprende no seminário. E tem alguns assuntos que eu não sei se eu assim, chamaria de polêmicos, mas pelo menos alguns assuntos são esclarecedores e que vão gerar curiosidade do pessoal. Espero. Tais como pregação e profecia, como um único tipo de sermão. Rapaz, queria que você falasse um pouco sobre isso aí, cara. Pois é, então eu fiz o seguinte, nos primeiros capítulos eu falei sobre a pregação no Antigo Testamento. Já antes de ir para a sua segunda pergunta aí, deixa eu explicar um pouquinho sobre isso primeiro. Então, pregação no Antigo Testamento, pregação no Novo Testamento eu dividi em algumas partes. Pregação nos Evangelhos e nos Apóstolos, em Atos e nas Cartas Apostólicas. Então, por exemplo, no pregação no Antigo Testamento, no Pentateuco, eu percebi que não havia pregação semanal. Então, muitos dos livros que a gente utiliza, que eu e você já lemos, a gente já trocou essa figurinha, os caras pegam textos do Pentateuco, os autores contemporâneos, para justificar como deve ser a pregação semanal. Mas notoriamente são textos fora de contexto, porque a pregação no Antigo Testamento aconteceu com Deus foi o primeiro pregador, aí Noé, Moisés. A pregação na época de Moisés era todo dia, os pais pregando, o homem pregando para a sua esposa, ensinando, né, e para os filhos. O rei tinha que ter uma cópia da lei, acho que é Deuteronômio 17 que diz isso. E também aquela pregação que, segundo a lei, tinha que acontecer a cada 7 anos. Então, no tabernáculo, não havia pregação no culto do tabernáculo. Só havia oração e sangue. Tá? Sacrifício. Sacrifício, né? Que apontam para Cristo e tudo mais. A pregação semanal no meio do povo só acontece depois do cativeiro, ou no cativeiro babilônico, que é nas sinagogas. Então, essa é uma das questões que eu achei muito curiosa na pesquisa. Eu digo, puxa vida, nunca li um livro de pregação que explicasse isso. E por isso eu fui vendo que era cada vez mais necessário. Voltando agora para... Desculpa fazer essa digressão aí. Tá? Acha, você está aprendendo aí, né? Quando você tiver o livro, essas dúvidas já vão começar a ser tiradas. Então essa é uma das coisas que nunca se fala, por exemplo, né? Outra coisa, né, que muita gente diz hoje em dia, que a pregação é a profecia atualmente, e não é. A profecia na Nova Aliança, ou seja, do Pentecostes para cá, até a segunda vinda de Cristo, profecia nunca está associada na Bíblia, do Pentecostes para cá, com o ensino bíblico. Sempre é uma nova revelação. Silas, Paulo, Ágabo, as filhas de Filipe, Timóteo recebeu uma profecia também, né? Então, toda vez que a profecia acontece na Nova Aliança, não é alguém explicando uma passagem bíblica. Aliás,
Tem teólogos famosos dizendo isso, que a pregação é profecia, mas não são capazes de demonstrar uma única passagem bíblica que a profecia é associada com ensino bíblico ou pregação. Certo. Porque não existe depois da nova aliança. Então, profecia é uma coisa, é ensino. Aliás, pregação é ensino. Profecia não, é revelação. Certo. Tá? Então, essa é uma das questões. Certo. E a outra questão da pergunta foi sobre a ideia de só existe um tipo de sermão para ser pregado. Porque essa pergunta é importante, Bruno, e é claro que o livro, né, explica de uma forma muito boa. Obrigado. Essa ideia, mas é importante porque é a dúvida de muita gente que está assistindo agora. É verdade. É a dúvida da turma aí que está fazendo seminário, que escuta o tempo todo do professor, olha, o único método de pregação bíblico, e às vezes até essa expressão é usada. Isso. É esse, sabe? Então essa explicação é importante para o pessoal que o livro traz, mas queria que você desse uma pincelada aí sobre isso. Pois é, então com quem eu tenho conversado, a maioria das pessoas, quando eu disse, estou escrevendo algo sobre isso e tal, o pessoal pergunta, professor, é um livro sobre pregação expositiva? Eu digo, não, é um livro sobre pregação bíblica. E a cara de espanto dos irmãos é muito grande. Como assim, não sei o quê? Veja só, o que é chamado de pregação expositiva nem sempre é o que acontece ao longo das escrituras. Não há, Moisés pregou de um jeito, Noé pregou de outro, os profetas pregaram de cada um da sua própria forma, muitas vezes dramatizando. Certo. O Senhor Jesus pregava de inúmeras maneiras, Paulo também, enfim, não há um único tipo de pregação na Bíblia, tá? Nós vemos na Bíblia, muito pelo contrário, vemos a palavra multiforme aparecer 2 vezes no Novo Testamento, pelo menos. A multiforme graça de Deus, que Deus se manifesta graciosamente de muitas maneiras, e a multiforme sabedoria de Deus. Se Deus quisesse que os seus filhos, os seus servos, pregassem a sua palavra de apenas uma maneira, um método, com certeza ele teria colocado isso na Bíblia. Agora, quando escolas teológicas contemporâneas tentam empurrar isso goela abaixo nos pregadores da nossa época, por exemplo, eu não prego só sermão do tipo expositivo. Quando esse pessoal quer fazer isso, sem conseguir justificar biblicamente, eu defendi lá no livro que nada mais é do que misticismo, cara. Isso é tão misticismo como o cara que só acredita que Deus falou se foi por uma profecia. Isso é outro extremo, entendeu? Então, eu tenho conversado também com pastores muito mais experientes do que eu, enquanto escrevia o livro, pedi conselhos e tal, e alguns deles disseram, olha, meu pastor e eu, nós fundamos 30 igrejas, 40 igrejas, sempre pregando sermões do tipo biográfico, textuais, claro. Temáticos, uma vez ou outra, o que é hoje chamado de expositivo, né? E ao longo da história da igreja também, por exemplo, Spurgeon, que é tido como um grande pregador do método expositivo. Isso é um anacronismo, é querer empurrar os conceitos do século XXI para o passado. 70% dos sermões, o próprio Hernandes Dias Lopes diz isso, 70% dos sermões conhecidos de Spurgeon são com base em apenas um versículo. James Braga classificaria isso como sermão textual. Entendeu? Então, eu não defendo apenas um tipo de sermão bíblico, não. Não sou contra nenhum tipo de sermão, pelo contrário, sou favorável. É verdade. Bruno, o livro também é um incentivo para jovens pregadores, um incentivo para a turma que está começando, que quer pregar, e também para aqueles que querem conhecer mais sobre a pregação, mesmo não exercendo esse honroso ministério de pregação, né? Então, queria que pelo menos agora você dissesse para o pessoal, sei que já deu uma adiantada porque já tive o privilégio de ler o livro, mas queria que com as suas palavras... E de prefaciar. É verdade, mas queria que com as suas palavras, cara, você dissesse aí sobre o propósito que esse livro tem ao chegar nas nossas mãos. Pois é, eu faço sempre questão de pedir para alguém que não é formado em teologia fazer uma leitura antes da publicação, porque a maioria dos meus leitores não serão ou não são pessoas com formação em teologia. Então eu quero que a minha literatura seja capaz de alcançar, o vocabulário seja capaz de alcançar aquele público. Então eu coloco as bases bíblicas da pregação, falo sobre os tipos de sermão, eu defini em 6 tipos,
dou ferramentas para como construir o sermão, enfim. Então eu penso o seguinte, pregação não é algo fácil, que qualquer pessoa pode fazer e de qualquer jeito. Não é, realmente não é. Mas também não é algo difícil que só alguns poucos iluminados na face da terra consigam fazer. Né? Tem opiniões aí de teólogos que dizem que um sermão prestado tem que se estudar 30 horas. Onde é que está isso na Bíblia? Entendeu? A minha ênfase é sempre bíblica. Não necessariamente um sermão pode levar de 20 minutos a 20 anos para ser construído. Então, eu sei que há pessoas que pregam, que podem melhorar a sua pregação, como eu mesmo preciso melhorar, né? Já que o maior pregador de todos os tempos é Jesus Cristo, e a gente não, pelo menos eu não tenho pegado nem letra dele. Então, outra questão aqui, o último capítulo do livro, o título é assim, Preparando Novos Pregadores. Eu acho que as igrejas deveriam preparar melhor seus pregadores, não deveriam deixar para o seminário preparar. É verdade. Né? Tem que preparar na igreja. Jesus só fundou 2 instituições aqui na Terra, né? Deus como um todo, a família e a igreja. Então é na igreja que o jogo é jogado. Ei, Bruno, pois valeu, cara, tá certo? Aí eu queria que você concluísse aí, cara, dissesse aí pra turma aí sobre o livro, mais do que você falou, pelo menos dá algo mais conclusivo aí pra turma comprar. Bem, eu estou muito feliz, muito grato a Deus, trabalhei muito para que esse livro fosse publicado. Espero que esse material seja realmente valioso para os seus leitores e também seja edificante para os amigos dos leitores que vão ouvi-los pregar. Que o teu progresso seja notório a todos, aqui diz 1 Timóteo 4,15, está lá na contracapa do livro, tá? Bem, eu também quero agradecer a Deus pela parceria que estamos fazendo aqui. Eu estou fazendo essa parceria com o filho, com o Samuel, com o canal Escola Bíblica Hoje, e estou lançando oficialmente agora a editora Grafia, que é a minha editora, né? A nossa editora para o Reino de Deus. Então, este livro é o primeiro livro a ser publicado pela editora Grafia, que certamente, com a bênção de Deus, vai trazer ainda muita literatura para ajudar o povo de Deus e, de preferência, o foco é esse, o povo de Deus que não tem formação acadêmica, teológica, tá bom? Então é isso, eu quero agradecer por isso. Muito obrigado a vocês e a vocês também que nos acompanham. Deus os abençoe.